Senhor presidente, integrantes da mesa, eu me permito parabenizar a presidente da comissão executiva e patroa desta entidade, a Marília, pela competência e pelo comprometimento com o departamento de narradores, com um fato que ocorreu há poucos dias. Obrigado e parabéns, Marília. Companheiros conselheiros, coordenadores, convencionais, demais público presente, a minha saudação, meu respeito e dizer da satisfação de estar aqui nesta Casa de Gaúchos, aqui nesta querida e legendária Lagoa Vermelha. Proposição número 20, autor conselheiro Flávio Antônio Rodrigues. Propõe o autor alteração do artigo 72 do Regulamento Campeiro do Estado do Rio Grande do Sul, com a inclusão de 2 parágrafos. Artigo 72. O artigo 72, o texto original, diz o seguinte: atividade de narração das provas campeiras, especialmente nos tiros de laço, deve ser executada por narrador devidamente credenciado pelo Departamento de Narradores do MTG. O credenciamento obedecerá ao regimento interno do Departamento. A proposição das alterações, parágrafo 1º. Os eventos definidos como a moda antiga, assim os que operacionalizam-se mediante observação de voluntário, de associado e convidados para a execução de tarefas e que não oferecem premiação em dinheiro, carro, moto, estarão dispensadas da obrigatoriedade de contratação de narradores e julgadores credenciados nos respectivos departamentos. Parágrafo 2º. Ainda que não credenciado e ou remunerados, deverão os julgadores e narradores convidados possuir cartão tradicionalista e observar, fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes de ensile e pilchas, normas e regras do regulamento campeiro para as respectivas provas. Justificativa. Resgate ao voluntariado, retorno à originalidade, incentivar a realização de eventos à moda antiga. Quem conheceu os eventos em seus primórdios sabe que todos norteavam-se pela voluntariedade dos próprios associados, convidados e amigos. Com aparente objetivo de uniformizar, organizar a atividade de narração e julgamento, formaram seus respectivos departamentos. Todavia, contraria o princípio do voluntariado, exigir que as entidades dispostas a realizar eventos que desincentivam o profissionalismo contratem profissionais que acabam encarecendo o custo do evento e, por consequência, a participação dos menos favorecidos. Parecer. Senhores, não podemos negar que, passado mais de 50 anos de existência do MTG, e quando nos aproximamos dos 70 anos da criação do primeiro CTG, exista uma preocupação, um receio grande de perdermos a essência das coisas tradicionais, dos usos e costumes do Rio Grande Antigo. E precisamos, sim, encontrar um caminho sólido para o movimento. Para isso, creio que se faz necessário agirmos com calma, seriedade, serenidade e muita responsabilidade. Se faz necessário que os interesses coletivos estejam acima e prevaleçam sobre os interesses pessoais e individuais. Caros convencionais, para um melhor entendimento, vamos analisar a proposta em partes. Em 3 partes, melhor. Quanto à denominação, quanto ao voluntariado e quanto
dispensar a obrigatoriedade da contratação de narradores e julgadores. Primeiro, quanto que se refere à denominação do evento. O autor usa a definição de a moda antiga. Na verdade, essa questão já está regulamentada. As características do evento descritas pelo autor se enquadram perfeitamente no que estabelece o artigo 4º do Regulamento Campeiro. Assim, o texto do artigo 4º do Regulamento Campeiro estabelece o seguinte: respeitadas as denominações características de cada região e as inovações que não atinjam a tradição e o folclore gaúcho rio-grandense, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, as festividades regulamentadas neste capítulo serão denominadas de rodeio crioulo, inciso 1º, inciso 2º, festa campeira, 3º, torneio de laço, 4º, torneio de gineteada, 5º, festa da tradição. Parágrafo único. E aí que vem a questão que eu acho que nos interessa aqui. Parágrafo único. Quando qualquer das festividades for realizada sem que seja oferecido premiação em dinheiro aos participantes, receberá a denominação de tradicional. Exemplo, rodeio crioulo tradicional, festa campeira tradicional, etc. A denominação estabelecida no parágrafo único, tradicional, foi aprovada no 57º Congresso Tradicionalista realizado em janeiro de 2010, aqui em Lagoa Vermelha. A proposta apresentada era de autoria do tradicionalista José Alfredo Tesman, na época diretor campeiro da CBTG. Inclusive nos honra com a presença. Transcrevi parte da proposta que diz o seguinte, que ficou aprovada e estabelecida naquela época. Os valores das inscrições das provas campeiras devem ter seu valor reduzido, servindo somente para cobrir as despesas da campeira, tal como aluguel do gado, fretes, pessoal de serviço, juízes e narradores. Tá bem? Então, os senhores vejam que naquela proposta aprovada no Congresso de 2010, previa, inclusive, que nestes rodeios tradicionais existisse um valor para pagamento de narradores. Então, me parece que essa questão, a moda antiga, está regulamentada pelo parágrafo único do parágrafo 4º do Regulamento Campeiro do MTG, como já foi mencionado. O item 2, quando o autor se refere ao voluntariado. Faço aqui a seguinte consideração, senhores convencionais. Eu, sinceramente, não conheço nenhum evento no Rio Grande do Sul, inclusive fora dele, que não seja organizado e conduzido por voluntários. Eu creio que todos os eventos são organizados por voluntários, todos. Eu não conheço patrão que cobre para organizar um evento. Enfim, a organização é feita por voluntários. Aqui eu faço um destaque nessa questão de voluntário, muito bem colocado hoje de manhã pelo presidente Nairioli. Está escondido atrás da garrafa, aí não consegui vê-lo. Mas é o seguinte, por falar em voluntário, acho que a proposta apresentada no último congresso é de grande valia, mas temos que ter o cuidado, muito cuidado, para não tornar essa questão uma coisa banal, onde a partir de agora, de uma hora para outra, tudo tem que ser feito de forma voluntária. Ao meu ver, no meu entendimento, caso isso aconteça, por certo,
este objetivo que foi traçado lá no Congresso, que todos sabem muito bem o porquê que nasceu essa ideia do voluntariado. Eu acredito que se nós tornarmos uma coisa banal, onde tudo tem que ser voluntariado, sem analisarmos realmente cada situação, eu acredito que nós vamos perder o objetivo e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acredito sinceramente que não vamos chegar a lugar nenhum, que daqui a pouco vira uma... E nós sabemos que no nosso meio existem muitos aproveitadores, muita gente mal intencionada, que vão se apegar em detalhes, e vão começar a jogar contra aqueles quesitos que são realmente interessantes para o MTG e tem que ser trabalhado como uma questão de valorizar o voluntariado. Então, eu chamo a atenção nessa questão do voluntariado, que todos os eventos promovidos são feitos de forma voluntária. O item 3, quanto a dispensar a obrigatoriedade da contratação de narrador e julgador credenciados aos respectivos departamentos, acho um retrocesso e vem na contramão do que sempre pregamos desde a criação dos departamentos. Departamento de Narradores, criado em 2002, e recentemente a criação do Departamento de Juiz, dia 10/6/2017. É oportuno lembrar, quando da criação do Departamento de Narradores, que em momento algum se levou em conta a questão financeira. A preocupação do então coordenador da 27ª, senhor José Araújo, idealizador do credenciamento de narradores, na sequência, aprovação por unanimidade dos coordenadores regionais e o presidente Manuelito Carlos Savariz, posteriormente, aprovação unânime do conselho diretor da época. A preocupação desses tradicionalistas ia muito além da cobrança financeira. Até porque, fique bem claro, até porque todo mundo já cobrava para narrar, principalmente para narrar. A cobrança do julgador veio um pouco mais tarde. A preocupação da época e a preocupação atual é qualificar a atividade de narração. Se me perguntarem qual é o objetivo do Departamento de Narradores, eu respondo claramente, é qualificar a atividade de narração. Além disso, obviamente, inclusive consta na redação do artigo 1º do regimento interno, além de qualificar a atividade de narração, é organizar, unir os narradores, disciplinar o trabalho, priorizar pela qualidade profissional e moral dos seus integrantes. Na verdade, é o seguinte, senhores, eu sei que nós estamos aí no adiantado da hora e tem muito trabalho ainda, mas eu queria fazer um pequeno detalhe aqui, um pequeno esclarecimento. Já fiz isso e, graças a Deus, fui entendido pelos coordenadores regionais. O seguinte, a criação do departamento, primeiro, o Departamento de Narradores foi o primeiro departamento criado no ano de 2002, certo? Primeiro departamento. Por que ele foi criado? Já citei, objetivo, iniciativa do Zé Araújo, hoje vice-presidente de Campeiro. E a ideia, aí teve, como eu disse antes, sempre tem os aproveitadores, aí surgiu meia dúzia de narradores que queriam aproveitar a situação e queriam criar uma associação independente. Uma associação independente, com o CNPJ, totalmente independente. Aí o Savariz, numa reunião que fez, de forma habilidosa, trouxe esse povo para o nosso meio. Criou-se então o Departamento de Narradores. E o objetivo desse departamento, desde sempre, foi qualificar a atividade de narração, e eu acho, aqui estão todos os coordenadores, pelo menos a grande maioria. Eu sempre tive um respeito muito, muito grande pelos coordenadores e quero que alguém me diga o contrário, que um dia tenha falado comigo em relação ao Departamento de Narradores, que eu não tenha respondido com respeito, com educação, procurando fazer sempre o melhor, sabe? Então,
E acredito, sim, nós tínhamos, antes da criação do departamento de narradores, uma bagunça total, era uma tropa de louco espalhada pelo Rio Grande, que fazia o que queria, sem um regramento, sem uma educação, muitas vezes, que as pessoas iam nos rodeios e se sentiam constrangidos, eram ditos no microfone palavras pornográficas, de duplo sentido, onde realmente pessoas de bem se sentiam até constrangidas de estar ali. Então, eu não tenho a mínima dúvida que a criação do Departamento de Narradores trouxe muita vantagem, muita valorização para os nossos eventos. Vale salientar que tanto o narrador quanto o julgador, nos primórdios da realização dos rodeios, realmente desempenhavam atividade de forma gratuita, mas a cobrança de cachê, despesas de viagens e diárias em hotéis são cobradas há muito tempo, e tais valores são cobrados muito antes da criação dos departamentos. Isso é fato, e não se pode negar. Atribuir a cobrança por parte de narradores e julgadores, a partir da criação dos departamentos, sem dúvida é uma inverdade. Em momento algum, nós do MTG definimos alguma obrigatoriedade que o narrador ou julgador deva cobrar e que a entidade deva pagar por esses serviços. Prova disso, assim estabelece o artigo 73 do Regulamento Campeiro. Artigo 73. A contratação do narrador, com ou sem remuneração, é de responsabilidade da entidade promotora do evento, exigindo-se do contratado o respeito às normas do evento e aos princípios do tradicionalismo gaúcho. Não tenho dúvida, senhores convencionais, que o evento tradicional deve ser incentivado e valorizado. Tenho certeza que todo tradicionalista consciente comunga e defende essa ideia. Logo, se o referido evento tem tamanha importância para se tentar voltar às origens, é inadmissível que se pense em levar para desempenhar atividades indispensáveis para o evento pessoas não credenciadas e até que se prove o contrário, sem qualificação, sem competência e sem nenhum compromisso com o MTG. Repito, o evento tradicional deve ser incentivado e valorizado, mas é exatamente nestes eventos que devem estar narrando e julgando pessoas comprometidas com o MTG, que tenham experiência, conhecimento e competência para valorizar e enaltecer o evento, fazendo com que outras entidades possam interessar-se a realizar esse tipo de evento. Além das considerações acima expostas, se a proposta do autor for aprovada, abrirá espaço para as entidades contratarem para os chamados eventos tradicionais, inclusive pessoas que foram descredenciadas de seus departamentos. Isso seria, no mínimo, constrangedor ou absurdo, no mínimo. Por fim, sinceramente acredito que se sob o argumento da tradicionalidade ou da moda antiga, como quer o autor, começarmos a flexibilizar regramentos que visam a qualificação e o controle do tradicionalismo gaúcho, tenho certeza que amanhã alguém proporá a não necessidade do cartão tradicionalista e de qualquer outro impedimento para inscrições em rodeios. Até que me prove o contrário, o cartão tradicionalista nunca foi exigido nos eventos ali atrás, que eu considero, pelo que já foi aprovado no Congresso aqui, evento tradicional. Ante o exposto, senhores convencionais, o meu parecer é contrário à proposta apresentada e peço aos convencionais que votem pela manutenção do texto original do artigo 72 do Regulamento Campeiro do Estado do Rio Grande do Sul. É isso. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Alô, obrigado. O autor. Vou tentar ficar no meu tempo, tá? São 10 minutos, mas tudo bem, vou tentar ficar no meu tempo.
A questão semântica de evento tradicional, evento à moda antiga, eu dou a mão palmatória, pode-se usar a expressão tradicional, isso para mim indifere. Com relação a essa previsão do último parágrafo ali, que refere que as inscrições serão a um custo suficiente para pagar gado, narrador, julgador, para mim, salvo engano, ele acaba sendo uma cláusula morta, porque, na verdade, tu interpreta ele como sendo uma obrigatoriedade da entidade de pagar narrador e pagar julgador. Eu tenho a impressão que não foi com essa a intenção que foi criado, a intenção do rodeio tradicional. Ele não interpreta isso como uma obrigatoriedade de ter que contratar e pagar narrador e julgador. Não acho, e com todo respeito, que o fato de tu não ter um cartão do departamento te descredencie como tradicionalista. E essa é uma discussão antiga que eu venho tentando propor, de que, na verdade, tanto que o Conselho de Ética agora acabou avocando o julgamento dos processos do Departamento de Narradores, por problemas que houve no julgamento do Departamento de Narradores. Por quê? Porque, em última análise, todo narrador, ou todo julgador, ele é um tradicionalista. E, no meu modo de ver, se ele tem um cartão tradicionalista, ele tem a obrigação de cumprir e agir com toda a honestidade, com toda a competência e com conhecimento. Penso que, na verdade, essas questões de que o departamento de narrador, por fato de ter um cartão de narrador, ele está mais credenciado do que um outro para narrar um rodeio ou para julgar um rodeio, eu discordo. Acho que o cartão tradicionalista pode te credenciar, e se tu, lá, enquanto estiver narrando, tu usar as expressões injuriosas ou vexatórias, ou seja o que for, ele está ao alcance do Conselho de Ética. Independentemente dele ter ou não ter o cartão de narrador ou de julgador que o seja. Na verdade, a questão do voluntariado, quando eu falo na operacionalização, eu não me refiro só ao patrão, ao vice-patrão. Eu me refiro a todos aqueles que fazem um evento. Aquele pessoal que faz o retorno de gado, aquele pessoal que fica na portaria cobrando, o que faz a segurança. Eu entendo como um evento baseado na voluntariedade, quando todas essas pessoas aí são arregimentadas entre associados ou amigos. E acho, e continuo achando, que a contratação de narradores, de julgadores, acaba encarecendo o evento e, por consequência, acaba encarecendo as inscrições e afastando alguns menos favorecidos. Posso estar errado aqui no que eu vou dizer agora, e o MTG há muito tempo já discute essa questão da vaca mecânica. O que nós vemos hoje é que nós estamos perdendo bastante público para os torneios de vaca mecânica, e uma boa parte disso aí é por causa do preço. Os rodeios estão ficando cada vez mais caros, e tu imagina hoje um jovem começando uma vida profissional que ganhe R$1.000 e poucos aí, ele hoje não tem condições de ir para o rodeio, porque ele sabe que vai lá e vai gastar R$300, R$350 de inscrições. Nós estamos perdendo esse pessoal para o torneio de vaca mecânica, se eu não estiver enganado. E essa decisão de não permitir as entidades que fizessem o torneio foi uma decisão da primeira reunião do Conselho Diretor e de coordenadores na primeira gestão do Savaris, depois do Bertolini, lá em Porto Alegre. Então nós estamos perdendo esse público porque nós não estamos, de fato, fazendo nada para acessibilizar as pessoas menos favorecidas ao nosso evento. E, inclusive, talvez essa fosse uma forma de incentivar as entidades a rebuscarem o rodeio efetivamente tradicional. E no evento tradicional, se eu não estiver enganado, não se pagava narrador e não se pagava julgador. Estou te falando de eventos de 15, 20 anos atrás. Então, eu mantenho a minha proposta. Araújo, tem um inscrito. Nicanor? Meu amigo Flávio Rodrigues, eu me sinto bem à vontade para votar contra a tua proposta, porque eu já tinha te avisado, né? Mas assim, nós voltarmos atrás de alguma coisa que já está organizada, é retrocesso. Tem coisas que a gente tem saudade de alguns modelos de rodeio, mas
eu acho que hoje não tem mais como fazer. Infelizmente, eu particularmente sou contra a profissionalização, mas se criou algumas profissões na nossa volta, sabe? E hoje, para nós mantermos as coisas organizadas, nós não podemos deixar de cobrar o cartão tradicionalista. Não tem como não cobrar, sabe? Eu não estou te ouvindo. Se eu não estiver enganado, Araújo, a nossa própria Carta de Princípios, que para nós, vamos dizer que é a nossa Constituição Federal, né? Ela tem um trajeto dela que ela fala em combater o profissionalismo. Certo? Ou estou errado? Acho que tem, não tem? Se não for... Não, não ele está lá porque ele quer. Ele não ganha para laçar. Ele vai lá buscar um prêmio, mas ele não ganha para laçar. Tá, Flávio. Mas, enfim, eu quero parabenizar aqui o relatório do Flávio Marcolin e dizer que sou favorável ao relator. Senhor. Bom, senhoras e senhores, eu tenho a impressão que acontece um rodeio desse tipo aí lá em Cruzeiro do Sul. Ok? E mais nada. E mais nada. Em lugar nenhum. Pelo que eu conheço do Rio Grande. Pode ser que eu esteja me passando alguma coisa. Fora isso, são os torneios da 25ª. Tá? A 25ª região tem um modelo diferente. Realiza todo final de semana 2, 3 rodeios. 10 homens. 30, 40 equipes convidadas em cada um desses eventos, de 10 homens, ninguém paga nada, não tem prêmio em dinheiro, contrata narrador credenciado, contrata juiz credenciado, os narradores ou cobram um pouco, podem não cobrar, tem juiz que cobra, tem outro que não cobra. Eu sugiro, Flávio, que essas entidades que fazem com mérito esse tipo de evento, pegue os seus pessoas das suas equipes, mande fazer o curso de narrador, mande fazer o curso de juiz, credencia e narre de graça e julgue de graça, que seria o ideal para todos. Não tem problema nenhum. E aí mantém o sistema, porque senão, se permitir essa coisa, vai quebrar o sistema. E aí amanhã nós vamos estar com problemas com... A preocupação do Flávio é permanente. Aqui, ó, a tal da consciência, que é uma palavra só, mas na verdade são duas, né? Consciência, consapiência, não é comum no nosso meio. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí um narrador que há horas está peleando contra o MTG, processando o MTG, brigando com o MTG, há horas, e continua sendo contratado e valorizado por entidades filiadas. Ou querem que eu dê nome aqui? Não precisa, né? Então, consciência está muito fraca. Então, nós temos que manter o nosso regulamento e manter o sistema. Tá? Sobre a questão da vaca mecânica, eu não vou nem falar contigo, porque tu está enganado. Lourenço. Boa tarde, presidente Nairo, quase boa noite já, né? Cumprimentando o senhor, gostaria de cumprimentar todos os membros do Conselho Diretor e demais convencionais. Em primeiro lugar, eu queria me sensibilizar com o amigo Flávio e dizer que acho muito boa a tua ideia. Acho que isso me fez lembrar as histórias que eu aprendi, que eu cresci ouvindo do meu avô, contando do tempo em que eles faziam tradição gaúcha
tropeando o gado estrada fora, para levar até uma cancha com meia dúzia de sarrafo, para ser lá naquele lugar, atirado 3, 4 armadas por laçador durante um dia inteiro, para não cansar o gado, onde o narrador era às vezes o proprietário da fazenda, ou até mesmo um convidado, amigo, e fazia essa narração por meio de bateria, aquelas baterias antigas, acho que os mais antigos conhecem, e parabenizar o senhor, porque ao ler a proposta, antes de vir para a convenção, realmente eu fiquei muito sensibilizado e tenho pena de mim mesmo de não ter tido a oportunidade de crescer nesse tempo e aprender essas coisas. Em relação à relatoria do meu amigo Flávio Marcolin, qual não tive a oportunidade de cumprimentar, tenho um respeito muito grande. Eu sou, de certa forma, contrário, porque eu acho que os principais valores estão na essência. Na essência tradicional, essa que eu aprendi ouvindo as histórias do meu avô. E que hoje, nós lá, queria também fazer um adendo aqui ao comentário do nosso eterno presidente, qual tenho um respeito muito grande também, Savariz. Hoje nós lá na nossa propriedade, eu moro num campo, para quem já teve a oportunidade no ano de 2015, 2016, compareceu ao Entreveiro Cultural de Peões na parte campeira, é onde a gente reside, eu e a minha família. E lá a gente está tentando resgatar esse tipo de festa que o Flávio vem apresentar aqui. Isso não é só a nossa família, é uma vizinhança lá, tem muitos colonos que moram naquela região, o pessoal que começou a aprender ouvindo as mesmas histórias dos nossos mais antigos lá daquela região. E se interessaram por isso. E hoje a gente tem lá cerca de 30 boizinhos, e todo sábado a gente reúne esse pessoal para correr meia dúzia de armado. E num treino, a gente tem um narrador que narra todo mundo que laça, tem o porteiro, que é voluntário, tem o tirador de laço, que é voluntário, tem o retornador de gado, que é voluntário, e o dono do gado, que também é voluntário, e não cobra nada para essas festas. E eu sei que essa proposta ela não vai ser aprovada, Flávio, por N fatores, e eu até não discordo totalmente da questão do regramento que o movimento tem em relação aos narradores, mas eu fico aqui com um sentimento de pesar, porque eu, lá onde eu moro e com as coisas que eu aprendi ouvindo dos mais tordilhos lá da nossa região, vou levar sempre esse sentimento da essência, que é o que a gente tem que tentar fazer valer, que é isso sim é o tradicional. Peço escusas aí se fui mal interpretado, mas eu sou favorável à tua proposta e contrário ao relator. Muito obrigado. O autor quer voltar? E o relator? Eu só quero dizer ao Lourenço, sabe, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, como peão farroupilha que foste, um exemplo, mas os tempos são outros, meu amigo, os tempos são outros. Aquele tempo eu também tenho saudade, mas aquele tempo era diferente. Hoje, se não existia um regramento, aquele tempo, eu acredito também que aquele tempo os homens de bota e bombacha eram de fé, eram do fio do bigode, é isso, Dom Laurinho? Esse era o tempo. Hoje, quase não se vê mais. É isso, senhor presidente. Bom, então vamos à votação. O parecer do relator é contrário à proposição. Quem acompanha o relator, que levante o seu cartão.
Quem é contrário ao relator? Então, aprovado o parecer do relator por maioria.